O ressentimento é algo muito perigoso. Uma pessoa ressentida é capaz de fazer coisas contra você que você nem consegue imaginar. O ressentimento nada mais é do que um ego ferido, uma vontade intensa de vingança. E é por isso que o autor Robert Greene, do livro As 48 Leis do Poder, diz como a 15ª lei a seguinte: aniquile totalmente o inimigo. Essa breve introdução faz com que a gente volte os olhos para sentimentos negativos que fazem com que tenhamos aquela sensação de vingança. Você, por trás dessa tela, pode até se questionar que não é uma pessoa vingativa e que, portanto, está totalmente alheia a essas questões. Ok, se você se conhece bem o suficiente para dizer que não é alguém vingativo, tudo bem. Porém, a maioria das pessoas, elas têm esse sentimento de vingança bem enraizado no seu âmago. Isso faz com que elas, o tempo todo, a partir do momento em que seu ego esteja ferido, queira mostrar que é alguém relevante. E com isso, precisa de demonstrar um ataque furtivo para mostrar para aquela pessoa que a machucou que ela é uma pessoa superior a ela. E o autor propõe nessa lei que o futuro poderoso jamais pode se dar ao luxo de ter compaixão para com o seu inimigo, que na primeira oportunidade de esmagá-lo completamente, obviamente nem sempre no âmbito literal da coisa, ele tem que fazer isso sem hesitar. E por que o futuro poderoso ele não pode ter uma piedade em relação ao seu inimigo? Quando falamos de poder, a compaixão, por vezes, pode ser algum sinal de fraqueza. E a partir do momento em que pessoas que têm o seu ressentimento alimentado com uma suposta pena do seu arquirrival, ela tende a carregar esse sentimento de frustração por muito tempo. E na história não é diferente. Como sabemos aí na Segunda Guerra Mundial, o bigodudo, não vou falar o nome aqui porque o YouTube é meio sensível com relação ao nome da guerra e também o protagonista dela, ele tinha muito ressentimento uma vez que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial. E com isso ele quis mover mundos e fundos para colocar em prática a sua ideologia, e ele voltou com força total na Segunda Guerra Mundial, dessa vez mais calejado em relação ao ocorrido e com sede de vingança. Então, uma vez que você entende que há uma compaixão em relação ao seu adversário, o ressentimento, vez ou outra, vai aparecer e, como consequência disso, a sua ruína pode ser iminente. Então, o futuro poderoso tem que ter muita atenção em relação às concessões que ele, eventualmente, pode sentir vontade de fazer, porque, mais cedo ou mais tarde, isso pode se virar contra ele. Sendo assim, o autor diz que é necessário esmagar completamente e eliminar qualquer possibilidade de reação do inimigo, porque pode acontecer uma reviravolta a qualquer momento. E, como citei aqui, um ego ferido é capaz de mover mundos e fundos em prol de uma vingança. Por isso que é extremamente necessário ter cautela para não deixar com que essa compaixão possa fazer de você um futuro perdedor. E para fechar aqui com chave de ouro, as 3 principais frases desse capítulo que venho aqui recitar para vocês é o seguinte: perde-se mais fazendo concessões do que pela total aniquilação. O inimigo se recuperará e irá querer vingança. Esmague-o física e espiritualmente. Número 2. Quando temos compaixão pelos inimigos, só reforçamos o medo e o ódio que sentem de nós. Nós os derrotamos e eles estão humilhados, mas nós continuamos alimentando essas víboras ressentidas que um dia nos matarão. Não é assim que se lida com poder. Ele tem de ser exterminado, aniquilado e negado as suas chances de voltar a nos perseguir. Número 3. A única paz que pode esperar dos seus inimigos é quando eles desaparecem. Lembrando que, por favor, você é uma pessoa extremamente inteligente que acompanha aqui o canal. Obviamente, tudo aqui citado nessas frases são metafóricas. Não há nenhum discurso aqui de você pregar violência física contra ninguém. Pelo contrário, são metáforas que você pode utilizar nas mais diversas áreas, seja no esporte, em uma competição que você esteja em busca de algum cargo e também, principalmente, aquela competição que você tem consigo mesmo. Você pode pegar em qualquer dessas searas e administrar de modo tal a aniquilar o lado negativo que existe em uma situação e não necessariamente exterminar pessoas. Por favor, não me compreendam errado, ok? Então espero aí com a sua compreensão e entendimento dessas metáforas. Nos vemos no próximo vídeo, que será sobre a 16ª lei. Como de costume, todos os dias às 20 horas. Te vejo lá.